Olá, guardiões da aliança. Três sinais de que Deus está falando com você agora, nesse exato momento, né? Deus está falando e talvez você não esteja percebendo. Eric, mas como eu sei se é Deus que está falando comigo ou se é coisa da minha cabeça? Deus, ele fala no coração, ele fala na mente, ele fala numa voz audível ou ele fala só através da Bíblia? Nesse vídeo nós vamos falar sobre isso. Essa é uma série de 3 vídeos sobre espiritualidade, Bíblia. O primeiro já está aqui no canal, foi gravado aí, tá? Tem uma playlist aqui sobre Bíblia e espiritualidade. E não esquece já de curtir, compartilhar esse vídeo, manda lá nos grupos de WhatsApp, grupos da igreja, das células. Compartilha aí para alguém que precisa ouvir a respeito disso, tá? Então hoje eu vou falar com vocês sobre 3 sinais que podem indicar, podem dizer que Deus está falando com você, que não é coisa da sua cabeça. Muitas pessoas passam, né, pela vida sem muitas vezes perceber que Deus está falando com elas, né? Deus às vezes está até gritando ali no espírito da pessoa, uma impressão no espírito e a pessoa não percebe. Eric, mas não seria mais fácil se Deus falasse em voz audível? Se Deus me chamasse, Eric, quero falar com você, né? Deus algumas vezes falou assim a alguns profetas no Velho Testamento através do Espírito Santo, em voz audível, né? A gente vê aqueles filmes antigos, né? Quem já assistiu o filme de Moisés, por exemplo, os 10 Mandamentos, especialmente os mais antigos, vai ver Deus falando: Moisés, Moisés, né? Tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa, né? Eric, por que Deus não fala comigo desse jeito hoje, tá? Nós vivemos numa outra dispensação. Hoje o Espírito Santo, ele vem sobre o cristão, não sobre, né? Naquela época, o Espírito Santo vinha sobre o cristão, não todos, ele vinha sobre o rei, sobre o profeta e sobre o sacerdote. Sobre o rei para governar, sobre o sacerdote para levar as ofertas a Deus, levar os pedidos, né, as petições do povo a Deus, os pecados do povo a Deus até para pedir perdão. E sobre o profeta, né, o Espírito Santo vinha para trazer a palavra de Deus e entregar para o povo, né? Então haviam vários profetas, não era um ou dois, eram vários. Tem alguns profetas ali na Bíblia que a gente percebe recebendo um destaque maior, fazendo uma obra maior que Deus pediu, como Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías e por aí vai. Mas haviam vários profetas, alguns até sem nome. E no Novo Testamento, Eric, um profeta pode vir falar comigo? Deus pode usar essa maneira de falar com você, mas nem sempre, tá? Muito cuidado. Tudo que trazem de profecia na sua vida é Deus falando, tá? A Bíblia fala o quê? Provai as profecias para saber se são de Deus. Como que eu provo, Eric? Pela Bíblia, tá? E se realmente tem uma certeza no meu coração confirmando aquela profecia que a pessoa me trouxe. Sempre que alguém me traz uma profecia, a primeira coisa que eu vejo, tá na Bíblia? Tá, então beleza. Segunda coisa, Deus já está falando isso no meu coração e é uma confirmação de Deus, aí pode ser até que eu aceite. Se não, eu já falo: Deus, vou deixar nas suas mãos, não vou acreditar ainda não, tá? Mas vamos lá para as 3 maneiras. A primeira maneira de que Deus está falando com você é uma certeza no seu coração que muitas vezes vai vir através de uma paz. Sabe quando você quer fazer uma coisa e está te incomodando, você fala: não está errado, não dá a impressão de que vai ser um mau negócio, de que vai ser um problema, de que se eu sair do meu emprego agora para ir para outro emprego vai dar ruim, na verdade está até parecendo que vai ser muito bom, mas eu não estou em paz. Então, Deus, ele fala através da paz. Quando você fala: eu quero fazer uma coisa, eu estou muito em paz para fazer isso. Geralmente esse é o primeiro sinal muito forte de que Deus está te guiando a fazer alguma coisa. Mas não é uma paz assim: eu estou confiante, eu estou bem, eu estou tranquilo. É uma paz quase sobrenatural mesmo, sabe? É uma paz que excede todo entendimento, como Deus fala na Bíblia, né? Então, quando você quer fazer alguma coisa, sua cabeça não te dá um sinal vermelho, seu coração não te dá um sinal vermelho, né? A Bíblia fala que o coração é enganoso, mas ali a sua mente, o seu coração, o seu espírito, está tudo dando um sinal verde, uma tranquilidade, geralmente é Deus falando com você. Segunda forma pela qual Deus pode falar com você são várias pequenas confirmações através de palavras. Aí sim pode entrar o profeta, né, alguém da igreja que vem te dar uma palavra: olha, Deus falou que você está querendo fazer isso, aquilo na faculdade. Você fala: realmente, eu estava querendo, isso já estava no meu coração. Né? Deus confirmou no meu coração. De repente, uma palavra bíblica que você abre e aquela palavra bíblica fala diretamente com você. Às vezes nem tem nada a ver no contexto, mas você fala: nossa, se eu trouxer isso para mim, Deus está falando muito claro para mim, tá? Não se trata de você abrir a Bíblia, sair lendo o livro aleatoriamente, procurando confirmação, tá? E algumas vezes quando você ora a Deus, né, coisas, pessoas vão tudo confirmando, tá? Pequenas palavras, pequenos momentos, tá? Isso geralmente quer dizer que Deus também está falando com você. E o terceiro e último sinal, tá? São portas que se abrem. Geralmente quando uma coisa é de Deus, a porta será aberta com facilidade ou com dificuldade. Ah, era muito difícil de eu passar nisso, de eu entrar naquilo, de eu conseguir aquele emprego, ou de eu conseguir, né, a resposta que eu procurava, mas do nada abriu ali uma oportunidade e tal. Muitas vezes isso é resposta de Deus realmente preparando o caminho para você, né? Nem sempre é, tá? Às vezes uma porta aberta
Pode ser mais uma armadilha do diabo do que algo de Deus. Eric, como eu vou saber se uma porta aberta é algo de Deus? Primeiro, se era uma coisa difícil, impossível, e de repente abriu. Geralmente é Deus quem faz as coisas difíceis, né? O diabo geralmente dá de mão beijada, dá uma coisa mais fácil. Não quer dizer que tudo que seja fácil venha do diabo, tá? Segundo, os outros dois que eu falei para você, a paz no seu coração e também as pequenas palavras, as pequenas coisas que confirmam, né? A meu exemplo, eu tenho trabalhado aí num curso que eu vou estar lançando em breve, né? Eu tenho orado muito a Deus desde que eu comecei esse projeto. Foi Deus quem colocou no meu coração e eu comecei a orar. Senhor, o Senhor colocou isso no meu coração, é coisa da minha cabeça. E desde que eu venho orando, Deus vem trazendo pessoas para falar coisas, me ensinar coisas, ferramentas, coisas estão aparecendo, tudo caminhando para eu fazer esse curso, lançar esse curso. Então, no meu caso, eu sinto isso como um chamado, como algo que Deus está me guiando, ou pelo menos está aprovando e permitindo. Eu falo muito para Deus, Deus, se não for da sua vontade, se o Senhor não quiser, se o Senhor não permitir, se é para mim chegar nas pessoas de uma outra forma, me mostra, eu vou fazer o possível para aceitar. Porque a gente que é ser humano também, a gente tem dificuldade, né? Ah, mas Deus não ia impedir esse propósito. É um propósito tão bom, tão bonito, né? Eu quero tanto ajudar as pessoas, mas às vezes não é a maneira correta, ou às vezes não é o que Deus quer pra gente. Por isso é muito importante a gente identificar quando Deus está falando pra gente ir em frente, ou quando Deus está falando, calma, né? Paulo, a Bíblia fala que ele queria pregar, não sei em que parte lá da Ásia, né? Mas ele fala, o Espírito de Cristo nos impediu. Aí tentamos ir para outro lugar, mas o Espírito Santo não deixou. E aí ele tem uma visão, se eu não estou enganado, eram não sei se era os Filipos ou se eram os Efésios, alguém, ele vê alguém numa região lá, clamando, falando, olha, passa para cá e nos ajuda. Então Paulo entendeu, opa, estão chamando a gente para ir pregar naquela outra área. Então às vezes até a palavra de Deus, Deus impede, porque não é da vontade dele que a gente vá para aquele lado, mas para o outro lado. E se você entendeu que Deus pode estar falando com você, escreve aqui nos comentários, eu quero ouvir a Deus, tá? Escreve aí, eu quero ouvir a Deus, tá bom? E muito importante, tá? A maneira pela qual Deus mais fala no dia de hoje é a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, muito pouco você vai ouvir de Deus. Deus pode te dar uma profecia, pode te dar paz, pode até falar audível no seu ouvido. Às vezes acontece, tá? O Espírito Santo, ele fala de uma maneira que o ouvido humano consegue ouvir. Já aconteceu comigo, acho que uma ou duas vezes na vida, no máximo. Mas a grande maioria das vezes, Deus vai falar com você através da Bíblia, da palavra de Deus, tá? Tem que ler. Se você não lê, dificilmente Deus vai falar com você, tá? Escreve aqui embaixo. Eu quero ouvir a voz de Deus. Não esquece aí de curtir esse vídeo, compartilha nos grupos da igreja, grupo das células, pequenos grupos aí de reuniões, tá? Manda para alguém que precisa ouvir a voz de Deus, que está em dúvida aí. E não se esqueça que são 3 vídeos, esse foi o segundo, tá? Já, o primeiro já está gravado, está aí na playlist. E agora o terceiro vídeo ainda essa semana, tá? O último vídeo da semana vai ser o segredo da oração que muda tudo na sua vida. Será que a oração tem algum segredo? Por que tem pessoas que recebem resposta de oração e parece que eu não recebo? Tem um segredo ali? Qual é o segredo da oração, se é que tem, que vai mudar a sua vida? Eu vou falar sobre isso no próximo e último vídeo dessa semana, né? E depois nós estaremos trabalhando outros temas aí, tá bom? Não esquece de curtir, compartilha, se inscreve no canal, isso me ajuda bastante. Você também ganha mais conteúdos como esse, né? Você não perde a notificação, vê se o sininho está ativado. E vai lá para a nossa comunidade no Facebook, os Guardiões da Aliança, tá bom? Primeiro link aqui no comentário fixado. Muito obrigado e eu vejo você aí nos próximos vídeos.